Com a verdade pouco esperançosa com base no que se está vivendo dentro do Palácio de Kensington. Vou ir por partes porque ontem já sabem que o que vos trouxe não era muito esperançoso. O Daily Beast, este jornal bastante poderoso, afirmava que Kate Middleton não ia aparecer em público durante o resto do ano, que algo grave tinha acontecido. Imagino que a gravidade da situação é muito maior do que se tem publicado em certos meios, enquanto outros já estão publicando que o assunto não é de todo insignificante, por assim dizer. Bem, o que aconteceu hoje? Hoje temos várias últimas horas. Bem, uma delas, do meu ponto de vista, muito dura. Fala-se que o Daily Beast falou em exclusiva com alguns pais dos alunos que frequentam a escola, onde também vão Kate Middleton e Guillermo com seus 3 filhos, Dort, Charlotte e Louis. E todos concordam na mesma coisa. Faz meses que não vem Kate Middleton, concretamente 5 meses desde que deixaram de vê-la em público. Normalmente Kate Middleton era uma pessoa que ia a esse tipo de eventos, por exemplo, para ver seu filho jogar futebol ou qualquer outra atividade extracurricular. No entanto, não só não a viram, como também se fala que sua chegada ao âmbito institucional vai demorar ainda mais de um ano. Isso é confirmado por muitos meios de comunicação. O Daily Beast fala concretamente que não se vai ver Kate Middleton durante todo o ano que resta de 2024. Sua agenda foi cancelada, assim como a do marido de Guillermo. Mas temos uma última imagem dele e sobretudo do filho do príncipe George que disparou todos os alarmes. Como uma criança de apenas 10 anos pode estar tão triste em um evento como um jogo de futebol com seu pai? Isso normalmente costuma ser motivo de felicidade para uma criança, mas no príncipe George parece que há uma preocupação além do que está presenciando naquele momento. Isso chamou poderosamente a atenção de vários meios de comunicação e até mesmo de usuários das redes sociais que estavam muito atentos ao retorno iminente dos filhos de Kate Middleton, já que ela deve estar em contato direto com todos eles. Não se separaram dela desde que todo esse escândalo veio à tona na imprensa. Mas bem, há uma nova última hora do Daily Beast também que data de ontem, ou seja, poucas horas. A última hora fala que amigos íntimos, pais de outros colegas de classe dos filhos dos príncipes de Gales, do príncipe William e de Kate Middleton, estavam suspeitando sobre onde estaria a princesa de Gales diante de sua ausência. Não em uma, mas em várias ocasiões. Desde o dia 25 de dezembro passado, se não me engano, ela desapareceu completamente e se perdeu no âmbito institucional, por assim dizer. Dizem que o círculo de confiança é pequeno e que desde então apenas Carol e Michael, Pippa e James a têm rodeado. Embora sejam uma família muito unida, não se fala em nenhum caso de Guillermo. Isso também me suscita muitas suspeitas de que o marido, que supostamente não podia ir a eventos oficiais, apareça de repente em um momento que eu diria que é mais de lazer do que de deveres e obrigações, como um jogo de futebol. Isso deixa em evidência quais são as prioridades do herdeiro ao trono no Reino Unido. Mas é que essa última hora relacionada ao príncipe Guillermo e ao filho em um jogo de futebol foi outra das polêmicas. Não se fala de outra coisa no Reino Unido e parece que o príncipe Guillermo e seu filho George desfrutaram de um dia de crianças quando o filho mais velho se juntou a ele na arquibancada de Wembley para a final da Copa. Evidentemente, não se vê uma criança completamente feliz como poderia ter estado em outras ocasiões, já que George acompanhou o pai não em uma, mas em várias ocasiões, principalmente no futebol, que é um dos esportes que ambos compartilham como hobby. Pôde-se ver Guillermo conversando com seu filho, sussurrando em seu ouvido com grande cumplicidade, mas não se vê no herdeiro nenhum tipo de felicidade. Ele parece mais preocupado, pensativo, e isso fez com que os alarmes disparassem novamente, porque evidentemente todo mundo acredito que percebeu a mesma coisa. Porque a criança aparece assim porque eles a levam diretamente a um evento público com esse tipo de situação que eles devem ter em casa, sem dúvida alguma. Eu entendo que o pai queira ter um momento de felicidade com o filho, mas parece que não é o momento, ou pelo menos isso é o que está transparecendo. O dia de diversão, evidentemente, é real, já que é um hobby que ambos compartilham. Mas sem dúvida alguma, eu acredito que George vai ser obrigado a crescer rapidamente. Há poucos membros da realeza que trabalham com Charles e Catherine lutando contra um câncer e
com 10 anos, eu acredito que, se nada acontecer, que mude o rumo dos acontecimentos, temo que esse garoto vai ter que se adaptar à vida institucional antes do tempo. E espero estar enganada, mas a situação não parece muito boa. Além das últimas notícias sobre a ausência de Kate Middleton e o panorama desolador para seu filho William em meio à separação, surgiram mais detalhes preocupantes. Segundo fontes próximas à família real, o afastamento de Kate está relacionado a problemas de saúde que ela vem enfrentando nos últimos meses. Rumores indicam que ela estaria tratando de uma doença física e também enfrentando problemas emocionais. Acredita-se que a pressão e os desafios inerentes ao papel que ela desempenha como futura rainha estejam tendo um impacto significativo em sua saúde mental. A preocupação com a situação também se estende ao príncipe George, que tem demonstrado sinais de tristeza e preocupação durante aparições públicas. A falta de presença de Kate em eventos oficiais e o cancelamento de sua agenda para o ano levantam questionamentos sobre o futuro da monarquia. Há uma grande expectativa para que William assuma um papel mais ativo e assuma responsabilidades adicionais em nome da família real. Além disso, surgiram especulações sobre o impacto da separação de Kate Middleton e William no príncipe George. Acredita-se que a criança esteja enfrentando uma série de desafios emocionais por conta da situação familiar conturbada. Amigos próximos à família real revelaram que George tem se mostrado mais reservado e triste nos últimos tempos, o que tem levantado preocupações sobre seu bem-estar. A separação dos pais certamente afetará a vida do jovem príncipe, que terá que se adaptar a uma nova dinâmica familiar. A pressão e os compromissos da monarquia já são grandes o suficiente para um adulto, então podemos imaginar o impacto que isso pode ter em uma criança de apenas 10 anos. Rumores recentes revelam que, além dos problemas de saúde enfrentados por Kate Middleton, também há preocupações em relação ao príncipe George. De acordo com fontes próximas à família real, a separação de seus pais está impactando significativamente a vida do jovem príncipe. George tem demonstrado sinais de tristeza e ansiedade, o que levanta questões sobre seu bem-estar emocional e mental. A presença constante dos pais é essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança, especialmente em momentos difíceis como uma separação. É natural que George esteja confuso e preocupado com as mudanças em sua família. A situação se torna ainda mais desafiadora considerando o papel que ele está destinado a desempenhar como futuro rei. É importante que as pessoas ao redor de George, incluindo sua família e profissionais de apoio, estejam atentas às suas necessidades emocionais e ofereçam todo o suporte necessário. A criança deve ser encorajada a expressar seus sentimentos e receber o apoio adequado para lidar com essas mudanças. Além das preocupações em relação à saúde e bem-estar emocional de Kate Middleton e do príncipe George, há também especulações sobre o impacto que a separação dos pais pode ter em sua educação. Amigos próximos à família real revelam que a criança tem sentido falta da presença constante de ambos os pais em seu dia a dia. É importante ressaltar que a separação de pais é uma situação desafiadora para qualquer criança, independentemente de seu status real. No entanto, no caso de George, a pressão e o escrutínio constantes da mídia e da sociedade podem intensificar ainda mais essas dificuldades. É fundamental que todos os envolvidos coloquem o bem-estar de George em primeiro lugar e trabalhem para garantir que ele receba o apoio emocional necessário nesse momento delicado. Fortalecer os vínculos familiares, oferecer tranquilidade e estabilidade, além de buscar suporte profissional, são medidas essenciais para ajudar o jovem príncipe a superar essa fase e a desenvolver-se de forma saudável. Além das preocupações já mencionadas sobre a saúde de Kate Middleton e o impacto da separação em seu filho George, também surgiram especulações sobre o efeito dessa situação no relacionamento entre os irmãos William e Harry. De acordo com fontes próximas à família real, a tensão entre os dois príncipes tem aumentado nos últimos meses. A separação de Kate e William pode ter consequências significativas para a relação fraterna entre os filhos da princesa Diana. Acredita-se que Harry esteja se sentindo abandonado, magoado pela distância que tem se formado entre ele e seu irmão mais velho. A imprensa britânica já explorou amplamente o racha entre William e Harry, destacando a influência da separação de Kate no relacionamento dos dois. No entanto, é importante ressaltar que essas notícias são baseadas em especulações e fontes não confirmadas. Além disso, rumores sugerem que a separação de Kate e William pode ter implicações para o futuro da monarquia britânica. Com a ausência de Kate em eventos oficiais e a incerteza
incerteza sobre o seu retorno. A pressão sobre William para assumir mais responsabilidades como futuro rei aumenta significantemente. Ele deverá enfrentar desafios cada vez maiores no gerenciamento dos assuntos da coroa, enquanto lida com a separação e o impacto emocional na família. A situação também levanta questões sobre a estabilidade e continuidade da monarquia. Os desafios pessoais enfrentados por Kate e William podem ter um impacto duradouro na confiança do público em relação à instituição, especialmente considerando os recentes escândalos e controvérsias envolvendo a família real. Além dos impactos emocionais e da preocupação com o bem-estar de Kate Middleton, do príncipe George e do relacionamento entre os irmãos William e Harry, surge outra questão relevante no contexto da separação: o futuro da monarquia britânica. Com a ausência de Kate em eventos oficiais e a incerteza sobre seu retorno, há uma crescente pressão sobre William para assumir um papel mais proeminente como futuro rei. Diante desse cenário, é inevitável questionar a estabilidade e a continuidade da monarquia. Os desafios pessoais enfrentados por Kate e William podem ter um impacto duradouro na confiança do público em relação à instituição, principalmente considerando os recentes escândalos e controvérsias envolvendo a família real. Além das preocupações já mencionadas, a separação de Kate Middleton e William também levanta questionamentos sobre a sucessão ao trono britânico, com a incerteza em relação ao futuro da relação entre os dois. Surge a dúvida sobre quem assumiria a posição de herdeiro caso ocorra uma ruptura definitiva entre o casal. O príncipe George, como filho mais velho, tem a responsabilidade de ser o próximo na linha de sucessão ao trono. No entanto, as circunstâncias familiares e emocionais pelas quais ele está passando podem afetar sua preparação para esse papel. A estabilidade e a continuidade da monarquia dependem em grande parte da união e do compromisso dos membros da família real. A separação de Kate e William traz à tona questões sobre a capacidade de ambos de desempenhar seus papéis com eficiência e liderar a instituição de forma coesa. Nesse contexto, surge a necessidade de um plano de sucessão claro e bem definido, que leve em consideração as incertezas que cercam o casal. É importante garantir a continuidade da monarquia mesmo diante de desafios pessoais e emocionais para manter a confiança e o apoio do povo britânico. O futuro da monarquia britânica está em jogo diante da separação de Kate Middleton e William. Os próximos passos do casal e a forma como eles lidam com essa situação terão um impacto significativo na estabilidade e na confiança do público em relação à instituição. As últimas notícias sobre a ausência de Kate Middleton e o panorama desolador para seu filho William em meio à separação levantam preocupações sobre a saúde física e mental de Kate, bem como o impacto emocional no príncipe George. A falta de presença de Kate em eventos oficiais e o cancelamento de sua agenda para o ano levantam questionamentos sobre o futuro da monarquia. Além disso, surgiram especulações sobre o impacto da separação de Kate Middleton e William no príncipe George. Acredita-se que a criança esteja enfrentando uma série de desafios emocionais por conta da situação familiar conturbada. A separação dos pais certamente afetará a vida do jovem príncipe, que terá que se adaptar a uma nova dinâmica familiar. É importante que as pessoas ao redor de George, incluindo sua família e profissionais de apoio, estejam atentas às suas necessidades emocionais e ofereçam todo o suporte necessário. Além das preocupações em relação à saúde e bem-estar emocional de Kate Middleton e do príncipe George, há também especulações sobre o impacto que a separação dos pais pode ter em sua educação. É fundamental que todos os envolvidos coloquem o bem-estar de George em primeiro lugar e trabalhem para garantir que ele receba o apoio emocional necessário nesse momento delicado. Além das preocupações já mencionadas sobre a saúde de Kate Middleton e o impacto da separação em seu filho George, também surgiram especulações sobre o efeito dessa situação no relacionamento entre os irmãos William e Harry. A separação de Kate e William pode ter consequências significativas para a relação fraterna entre os filhos da princesa Diana. Acredita-se que Harry esteja se sentindo abandonado, magoado pela distância que tem se formado entre ele e seu irmão mais velho. Além disso, rumores sugerem que a separação de Kate e William pode ter implicações para o futuro da monarquia britânica. Com a ausência de Kate em eventos oficiais e a incerteza sobre o seu retorno, a pressão sobre William para assumir mais responsabilidades como futuro rei aumenta significantemente. A situação também levanta questões sobre a estabilidade e continuidade da monarquia.
Além das preocupações já mencionadas sobre a saúde de Kate Middleton e o impacto da separação em seu filho George, também surgiram especulações sobre o efeito dessa situação no relacionamento entre os irmãos William e Harry. A separação de Kate e William pode ter consequências significativas para a relação fraterna entre os filhos da princesa Diana. Acredita-se que Harry esteja se sentindo abandonado, magoado pela distância que tem se formado entre ele e seu irmão mais velho. A imprensa britânica já explorou amplamente o racha entre William e Harry, destacando a influência da separação de Kate no relacionamento dos dois. No entanto, é importante ressaltar que essas notícias são baseadas em especulações e fontes não confirmadas. Além disso, rumores sugerem que a separação de Kate e William pode ter implicações para o futuro da monarquia britânica. Com a ausência de Kate em eventos oficiais e a incerteza sobre o seu retorno, a pressão sobre William para assumir mais responsabilidades como futuro rei aumenta significantemente. A situação também levanta questões sobre a estabilidade e continuidade da monarquia. Os desafios pessoais enfrentados por Kate e William podem ter um impacto duradouro na confiança do público em relação à instituição, especialmente considerando os recentes escândalos e controvérsias envolvendo a família real. Além dos impactos emocionais e da preocupação com o bem-estar de Kate Middleton, do príncipe George e do relacionamento entre os irmãos William e Harry, surge outra questão relevante no contexto da separação: o futuro da monarquia britânica. Com a ausência de Kate em eventos oficiais e a incerteza sobre seu retorno, há uma crescente pressão sobre William para assumir um papel mais proeminente como futuro rei. Diante desse cenário, é inevitável questionar a estabilidade e a continuidade da monarquia. Os desafios pessoais enfrentados por Kate e William podem ter um impacto duradouro na confiança do público em relação à instituição, principalmente considerando os recentes escândalos e controvérsias envolvendo a família real. Além das preocupações já mencionadas, a separação de Kate Middleton e William também levanta questionamentos sobre a sucessão ao trono britânico. Com a incerteza em relação ao futuro da relação entre os dois, surge a dúvida sobre quem assumiria a posição de herdeiro caso ocorra uma ruptura definitiva entre o casal. O príncipe George, como filho mais velho, tem a responsabilidade de ser o próximo na linha de sucessão ao trono. No entanto, as circunstâncias familiares e emocionais pelas quais ele está passando podem afetar sua preparação para esse papel. A estabilidade e a continuidade da monarquia dependem em grande parte da união e do compromisso dos membros da família real. A separação de Kate e William traz à tona questões sobre a capacidade de ambos de desempenhar seus papéis com eficiência e liderar a instituição de forma coesa. Nesse contexto, surge a necessidade de um plano de sucessão claro e bem definido, que leve em consideração as incertezas que cercam o casal. É importante garantir a continuidade da monarquia mesmo diante de desafios pessoais e emocionais para manter a confiança e o apoio do povo britânico. O futuro da monarquia britânica está em jogo diante da separação de Kate Middleton e William. Os próximos passos do casal e a forma como eles lidam com essa situação terão um impacto significativo na estabilidade e na confiança do público em relação à instituição.